E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, pessoal, hoje eu decidi trazer alguns dos jogos que eu joguei e zerei durante 2024. A gente já passou do meio de 2025? Sim, mas antes tarde do que nunca. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No final de dezembro de 2023 e início de janeiro de 2024, eu zerei Hogwarts Legacy, um jogo produzido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment. Lançado em fevereiro de 2023 para Xbox Series e PlayStation 5, Hogwarts Legacy se passa nos anos de 1800, contando a história de um jovem bruxo que ingressa na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts no quinto ano. Ao longo da história, o personagem principal descobre a habilidade de ver um resquício de magia ancestral. Isso irá fazer com que ele aprenda novas habilidades, passe por provações, derrote bruxos das trevas, elfos mágicos, trolls e muito mais. Embarque nessa aventura e conheça o Professor Fig, a Professora Matilda Weasley, Nat Sionai, Pop Sweeting, Sebastian Sallow, e enfrente Victor Hookwood, Rainrock o Elfo e muito mais. Hogwarts Legacy foi um dos meus jogos favoritos de 2024. É sério, esse jogo te deixa explorar cada cantinho do mundo mágico. A possibilidade de te deixar explorar Hogwarts de forma fiel, utilizar a sala precisa, criar animais fantásticos, voar em hipogrifos, ir às compras em Hogsmeade é um prato cheio para qualquer fã de Harry Potter, assim como eu. Eu zerei Hogwarts Legacy no Xbox Series S e foi uma experiência incrível. Parabéns aí pro pessoal da Avalanche, beleza? E a nota final desse jogo pra mim é um merecido 8 de 10. Um dos grandes destaques de 2023 e que eu só fui jogar em 2024 foi o remake de um dos jogos mais amados da franquia de Resident Evil. Resident Evil 4 Remake foi onde eu me aventurei nessa pegada de zumbi. Eu sou obrigado a admitir que eu não sou o maior fã de jogos de terror em geral, e por muito pouco eu não dropei esse game. Apesar de tudo isso, esse game traz um remake extremamente fiel ao game de 2005. Os cenários, os diálogos e partes chaves da história. Lógico que tivemos algumas incrementações que funcionam muito bem para a história do remake. Após quase 20 anos, esse remake foi extremamente bem-vindo. Cada coisinha que foi feita para a construção desse jogo o torna ainda mais incrível. Gráficos repaginados, personagens remodelados, detalhes que nem todo mundo percebe, contribuiu muito para a nota desse game. Como eu disse, eu quase dropei o Resident Evil 4 Remake. Eu não sou tão fã dessa temática, mas ainda bem que eu não dropei. E ainda bem que eu salvei aquele cachorro. Sério, foi de grande ajuda. Resident Evil 4 Remake foi lançado para PS4, PS5, Xbox Series e PC. E é uma experiência realmente incrível. Eu zerei no Xbox Series S e posso garantir, vale muito a pena para quem curte a franquia e para quem está querendo entrar no mundo de jogos nessa pegada. Dito isso, Resident Evil 4 Remake foi ótimo e a nota final também é um 8 de 10. Eu sou obrigado a admitir, eu sou um amante de jogos indie e esse foi um espetáculo do início ao fim. The Bookwalker Thief of Tales é um jogo indie isométrico, com uma pegada bem peculiar. Eu, pelo menos, nunca tinha jogado um jogo nessa temática. O escritor presidiário tem a função de se infiltrar dentro de 6 contos diferentes e roubar um item específico de cada um deles. Isso foi o que mais me chamou a atenção. As mecânicas dos jogos são extremamente divertidas e não há nada muito além do que se espera de um jogo indie. Outra coisa legal de ressaltar é que em determinados momentos do jogo você vai precisar sair da história, pegar algo no mundo real e retornar ao livro, como no segundo conto, A Centelha do Martelo, que você precisa pegar uma pá no apartamento do vizinho e depois desenterrar um robô que vai te ajudar ao longo do conto. Tudo isso dentro do jogo. Por favor, não batam no apartamento dos vizinhos de vocês pedindo uma pá. The Bookwalker foi zerado também no Xbox Series S e foi um jogo divertidíssimo de jogar. A nota final é um 8,5 de 10. Avançando alguns meses no tempo, eu zerei o meu primeiro exclusivo da PlayStation. Lançado em 2017 e ganhando um remaster no ano passado, Horizon Zero Dawn traz para os jogadores um mundo extremamente primal e ao mesmo tempo rodeado de criaturas robóticas extremamente ferozes, além de uma personagem extremamente carismática, Eloy. Nós acompanhamos a personagem desde que ela era um bebê, com o seu guardião Rost. Eloy é uma nascida exilada, por isso vive afastada da aldeia e acaba sofrendo preconceito de outras crianças que vivem na aldeia dos Nora. Aviso da edição. Tá vendo essa criança? Lembrem-se dela porque ela volta daqui a pouco, tá? É só isso. Volta pro vídeo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo.
Já no início do jogo, ela encontra um dispositivo que a permite enxergar o mundo de forma diferente, o foco. Os anos se passam e agora Eloy já é uma mulher adulta que passou sua vida treinando para algo que os Nora chamam de provação, que é uma forma dela ser aceita na aldeia, já que ela é uma nascida exilada e não foi exilada pelas consequências de suas ações, diferente do seu mentor e guardião, Rost. Finalmente chega o dia da aprovação e Eloy se sente pronta para agarrar o seu destino. A aprovação começa e já no início ela é sabotada por outro competidor, Hash, que já fazia parte da aldeia dos Nora. Eloy não se dá por vencida e consegue concluir a prova e parte em busca do próximo desafio. Ao chegar ao final da aprovação em primeiro lugar, sendo consagrada campeã da aprovação, o torneio é atacado por um grupo chamado Eclipse. Nesse ataque, várias pessoas acabam morrendo, inclusive Rost, que se sacrifica para salvar a vida de Eloy. Depois de horas de gameplay, Eloy descobre sobre o projeto Zero Dawn, que consistia em acabar com toda a vida na Terra para impedir a dominação das máquinas que lutamos contra o jogo inteiro. Seu codinome era Gaia, que continha outras 9 funções subordinadas. Então, um dia, uma dessas funções se rebela e acaba tentando escapar. Essa função era Hades. Gaia deixa uma mensagem para sua criadora, explica tudo o que aconteceu e o porquê de tomar a decisão tão desesperada de começar o processo de terraformação para o qual foi criada para executar. Então, essa é sua última mensagem. Elizabeth, esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas, de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Soulbeck, minha criadora. Os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física. Quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver essa mensagem. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém, que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... O registro alfa no berçário foram dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e nela o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar o sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Ao longo de toda a jornada, ela consegue um certo reforço. Silence, Varl, Erend e o rei da tribo Carja. O resto, aí vocês vão ter que jogar para descobrir. Eu passaria horas falando sobre esse jogo, mas sinceramente, ele é um jogo que dispensa comentários do início ao fim. A trilha sonora maravilhosa, gráficos lindos, e olha que o jogo já tem quase 10 anos, e que não precisava de um remaster por pelo menos mais uns 10. A história consegue te prender do início ao fim, e a dublagem consegue te dar aquela imersão que só a dublagem brasileira sabe fazer. Eu zerei o Horizon Zero Dawn no Steam Deck, e se prepare, porque agora vai vir uma sequência de jogos zerados nele.
e a nota final dele é 9 de 10. Ainda na temática de salvar o mundo, mas dessa vez, por que não o universo inteiro? Marvel's Guardians of the Galaxy talvez tenha vindo para redimir o fracasso do jogo dos Vingadores, trazendo mecânicas novas, outros personagens e principalmente uma história completamente repaginada. Não, eu não tô aqui para comparar os dois jogos, até porque nem tem como. Vamos falar a verdade? Que nojo, dá até arrepio de lembrar daquele jogo. O jogo começa com o aniversário do jovem Quill. A gente vê alguns easter eggs de algumas bandas clássicas de rock dos anos 80, mas logo isso acaba e já corta para os dias atuais. O jogo, basicamente, é sobre você destruir uma seita que tem o poder de possuir as pessoas e virá-las contra você. Não é um jogo que eu rejogaria tão cedo. Eu acho que é um jogo muito repetitivo. Você vê um crente galáctico, derrota ele. Vê um Chitauri, derrota eles também. E fica em 95% de gameplay nisso. Mas é claro que, como qualquer outro game, quer dizer, quase todo game, tem seus encantos. Eu me amarro muito em rock dos anos 80, então pra mim é um ponto extremamente positivo, principalmente nos encorajamentos de equipe, onde algumas músicas dessas começam a tocar. Dá um tchan na gameplay. Os dubladores também voltaram. Rafael Rossato como Peter Quill, Priscila Morim como Gamora, Mauro Ramos como Drax, Miquel de Lisita como Rocket, Luísa Palomanes como Mantis, e o Groot é o Groot. Os gráficos são bonitos, mas também não é nada de outro universo. No final das contas, não é um jogo para desembolsar o valor que pedem. Ele foi dado de graça pela Epic Games em algum momento. Então se você tem ele na conta, é um jogo para se jogar durante o final de semana quando você não tiver nada para jogar. Meu veredito, no final das contas, é Marvel Guardians of the Galaxy é muito melhor que o jogo dos Avengers, mas vale a pena sim dar uma chance para essa história. Esse jogo também é da lista dos zerados no Steam Deck e a nota final dele é um merecido 7 de 10. E voltando ao universo da PlayStation, é hora de embarcar em uma nova aventura com o velho Kratos e o seu filho Atreus, ou como eu gosto de chamar, Clayton e Zé Arreio. Brincadeiras à parte, o God of War de 2018 trouxe uma nova história, coisa que esse universo estava um pouco carente. Como todo mundo já sabe, esse novo jogo se passa agora na mitologia nórdica, junto com o Thor. Kratos é viúvo novamente e agora tem a missão de levar as cinzas da sua falecida esposa para o pico da montanha mais alta, enquanto tenta lidar com a pré-adolescência do Zé Arreio. Para com essa porra aí, meu irmão! Desculpa, Atreus. Esse game tem um arzinho de Guardiões da Galáxia, sabe? Eu tô falando do jogo. O combate é extremamente repetitivo. Vê um gigante, desce a porrada no gigante. Vê uns bichos que eu não sei o que é, derrota eles também. Uma curinha aqui, outra ali, uma boss fight de vez em quando para quebrar o gelo, e fica nisso. Mas também tem uns novos amigos. Brock, Sindri, Freya e Mimir. Ou Mimir. Você fala do jeito que você quiser. Mas se tem algo que não falta nesse jogo, são cenários exuberantes. A narrativa realmente te prende muito. Eu, pelo menos, fui de peito aberto para uma nova história e, apesar de ser bem repetitivo em algumas partes, conseguiu me deixar entretido em 80% da campanha. Lógico que nem tudo é mil maravilhas. Quando o Atreus descobre que ele é um deus, ele fica mais insuportável do que ele já é. Sabe aquele adolescente mimado que tem na sua sala? Que é mais burro que uma porta, mas quer pagar de bonzão? Então, ele é o Atreus nessa parte do game. Eu realmente acho interessante a ideia de trazer novos ares para a franquia do God of War. É uma franquia ótima, mas as pessoas já estavam um pouco cansadas e saturadas de Grécia, Atenas e a vingança do Kratos contra Zeus. Zeus! Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! Esse game traz uma narrativa nova, envolvente, mas não merecia o GOT não. Eu zerei esse game no Steam Deck e ele foi um jogo que me encantou do início ao fim. E a nota final é um 10 de 10. E para terminar o ano com chave de ouro, Little Nightmares foi a minha companhia de Natal. Esse jogo é sensacional do início ao fim. É só uma pena que ele é extremamente curto. Para falar a verdade, eu não sei nem explicar o que é essa obra-prima. Ele é um daqueles jogos que você começa sem entender nada e termina parecendo que você está começando. Mesmo assim, ele consegue alugar um triplex na sua cabeça, tentando fazer você entender o que acabou de jogar. É um jogo super minimalista no quesito detalhe e super simples no quesito gameplay. Eu acho que é isso que dá um charme pra ele, a simplicidade. São 4 horas de gameplay que você passa por uns bichos extremamente bem feitos e por isso extremamente bizarros. E tem que sair correndo.
Tá, de vez em quando você enfrenta eles também, mas esses casos são raros e se fazem bem mais presentes no segundo jogo, mas ele é um assunto de outro vídeo. Como eu já disse, ele é um jogo curto e isso influencia negativamente na nota dele. Se ele fosse um pouquinho maior, provavelmente teríamos mais um 10 nessa lista. Esse jogo é surreal em todos os aspectos: design, trilha sonora, personagens, monstros, ambientes e tudo mais. Aliás, é bom lembrar que o terceiro game tá chegando aí e dessa vez com um diferencial. Vai ser um jogo co-op em dupla ou com uma IA. E eu achei o preço um pouco salgado. Esse foi o último jogo que eu zerei em 2024 e foi um ano repleto de jogos incríveis. Tão incríveis quanto 2025 está sendo. Mas esse é um assunto pro final desse ano ou pro ano que vem. Eu também zerei esse jogo no Steam Deck enquanto viajava e a experiência foi extremamente satisfatória. A nota final é um 8 de 10. No final das contas, o GOT 2024 não vai para o jogo que obteve a maior nota, mas sim as melhores memórias de gameplay. No final das contas, o GOT Blue 2024 vai para Horizon Zero Dawn. A experiência é incrível do início ao fim. Não teve nenhum momento que eu pensei, que porre de jogo. E acho que todo mundo deve jogar esse jogo pelo menos uma vez na vida. Bem pessoal, esse foi o vídeo, eu espero poder trazer esse estilo de vídeo com os jogos desse ano em dezembro ou em janeiro do ano que vem. Vale ressaltar que todas as notas que foram dadas para os jogos citados são baseados inteiramente na minha opinião e nas minhas experiências de gameplay. Os comentários são seus amigos e você pode concordar ou discordar de mim. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.